Olá, pessoal, boa noite. Essa turma maravilhosa. Hoje foi fácil chegar aqui não, viu? Estou em Belo Horizonte, né? Gravamos aqui, né? Numa região próxima ao estádio do Mineirão e tá tendo um mega show aqui. Cheguei aqui com a graça de Deus. Falei, Senhor, o Senhor tem que me ajudar aqui a chegar nesse lugar. Foi bem difícil. Quero cumprimentar quem está no nosso chat aqui, o pessoal. E para isso eu tenho que trocar o óculos, ver um óculosinho de mais próximo. Bom, nós temos aqui Flávia Lemos. A Flávia não perde. Bom te ver, Flávia. Aqui, evidentemente, tem alguns que tá veio o nome ali do canal, né? Dela por Elas. Boa noite a todos. Boa noite, Janine. Boa noite, Jonair. Essa também já foi minha aluna. A Rosália. Boa noite a todos. A Bárbara e o Rangel, meus queridos, que estão lá na Austrália. Flávia Lemos, Brenda. Vai entrar o Dejaí já. O meu grande amigo Nilson, né? Ele falou comigo, professor, eu vou assistir a aula mais tarde, porque eu estou trabalhando no Mineirão, no show. Rapaz, é um show internacional. Olha o Ronaldo aí, o Ronaldo voltou. Boa noite, Ronaldo. Bom te ver, rapaz. A turma aí, já fora de Minas. Muito bom, né? Vamos batendo papo aqui, vou comentando os que vão chegando, porque a turma vai entrando aos poucos, né? Hoje, com certeza, as pessoas aqui, né, a grande maioria de Belo Horizonte, vai atrasar para chegar em casa. Ao Paulo Sérgio Lima, boa noite, professor, boa noite, equipe, paz do Senhor Jesus e shalom, né, shalom, paz. O Dejaí foi o primeiro, o Dejaí tá me chamando a atenção. É porque tem um delay, né? E antes de fazer um resumo do que a gente já viu, nós estamos num período, gente, que está havendo uma transição muito grande. As coisas elas não mudam do dia para a noite, mas eu posso te garantir que num futuro bem próximo, assim, o ensino, os especialistas, as formas de ensino, elas vão todas dirigir naturalmente para plataformas de ensino online. Isso e eu tenho visto outras pessoas fazendo, né, até estudo mesmo do Antigo Testamento, estudo do hebraico, estudo do Novo. Tenho visto algumas pessoas já conhecidas fazendo também esses cursos online. Eu acho isso extremamente importante, benéfico e válido. Por exemplo, você tem... Vou dar um exemplo. Eu poderia falar aqui de 30 e coisas boas. Tudo online. Vou dar um exemplo. O Alberto, um grande amigo meu, um grande professor de geografia do estado, um professor que está ali, né? Nós sabemos que existe um problema além da escola. E ele criou um canal, o Professor Total, né? Rapaz, esse Gabriel, olha o que o Gabriel trouxe para mim aqui, ó. Gente, café. Se tem uma coisa que eu amo, se chama café. A turma que me conhece, sabe tanto que eu amo um cafezinho. Gostaria muito de servi-los. Agora tem uma turma grande aqui que já tomou café comigo, né? A Keren. Ó, o professor. Aí, ó, e o Alberto já entrou aqui, ó. Professor Total, o canal dele, gente, explicando geografia bíblica. Que coisa linda. Que coisa linda. Temos a Norma, eu não vi a Norma aí, mas ela deve estar dando aula também, curso online de francês. A Sherida, ela faz parte da equipe, mas
ela não sabe ainda não, né? Vai ficar sabendo agora. Nós vou incentivar ela também. Ela tem um curso, ela tem um ministério. Isso vai ter que também ir para um curso online, né? Gabriel, esse café tá gostoso demais, menino. Oxe, né? Hoje para a turma do Nordeste. Para a turma do Nordeste que tá aí, e a turma é grande, eu trabalhei 10 anos no Nordeste, viu, gente? Nos anos 90. Eu vou contar um pouquinho depois aqui. Eu andei muito ali pelo Ceará, pelo Rio Grande do Norte. Olha, o interior do Ceará, eu conheço bastante coisa. Conheço muito interior de Alagoas, da Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Trabalhei bastante por lá, viu? A minha esposa entrou, mulher linda, maravilhosa, falou aqui, ó, fala de mim, né? E eu, meu amor, e eu, não tá falando de mim, não. Gabriel, sua esposa também é assim, Gabriel? A minha tá aqui, ó, falando de mim. Fala de mim, meu amor, você é a coisa mais importante da minha vida. Se não é você, eu não conseguia fazer essas coisas aqui, não. E a Kellen também, né? Tem a Kellen lá ajudando a gente. Ela falou aqui, estou apaixonada, pastor inteligente, lindo. Isso aí, né? Uma vez eu estava numa pregação, o pastor Márcio falou assim, eu olho se os meus pastores, o ministério dele anda bem, eu olho que quando ele está pregando ou dando uma aula, eu olho para a cara da esposa. Se a esposa estiver triste, ele chama o pastor para conversar. Esse pastor Márcio, eu tenho que vigiar para eu não ser, né? Não virar pastor Márcio latria. Mas quem aqui de Belo Horizonte, até de outras igrejas, convive com o pastor Márcio, todo mundo gosta, gente. Já teve aí as tretas online, né? E o pastor Márcio não entra em nenhuma, né? Eu já vi grandes líderes evangélicos falar, pastor Márcio, todo mundo gosta do pastor Márcio, todo mundo. Então, gente, deixa eu falar um pouquinho, né? Aí, ó, o professor Total, meu amigo Alberto, ele disse ali assim, ó, eu lembro dele falar isso, porque o Alberto é lá da minha época também, né? O Alberto já não é nem balzaquiano mais, né? Balzaquiano, o Alberto já deixou Balzac há 20 anos, né? Opa! Mariana Vieira, esposa do Gabriel. Ô, Gabriel, manda um abraço aí pra sua esposa aí. Manda aí, pode mandar de longe aí. Eu amo essa mulher. Aí, ó, ele acabou de falar aqui, ó. Eu amo esta mulher. Ó, gente, o Gabriel tá ali atrás, mas ele é enorme, bem maior do que eu. Eu tenho 1,80 m, o Gabriel é maior do que eu, tá? E no final da live a gente libera os filhotinhos para vir aqui, os cachorrinhos. Então, gente, vamos lá. Eu acho que quem chegou já deveria chegar aí, né? O que nós falamos aí nessas aulas, né? Nessas 3 aulas. A gente falou ali do Éden até o Abraão. Então, você teve ali capítulo 1 e 2 de Gênesis, a criação, o 3, a queda, o 4 já entra o primeiro homicídio e o 4 também já entra com a genealogia de Caim, lembrando que a genealogia de Sete no capítulo 5 ela desce no mesmo paralelo. Lembrando também que a genealogia de Caim vai terminar em Lameque, tá? E vamos ter o Lameque na época de Noé. E o Lameque ele vai ter algumas características que o texto bíblico vai falar, vai apontar para uma característica dele, não porque ele seja importante, mas que o texto quer mostrar ali a cosmovisão da época de Lameque, que é uma cosmovisão que há um avanço tecnológico muito grande e um apreço pela vida humana. E nós temos lá o próprio Lameque colocando aquela relação dos 7 anos da vingança de Caim, ele fala com Lameque é 70 vezes 7. E a gente apontou lá para Jesus, que conversando com Pedro, quantas vezes deve perdoar meu irmão? 70 vezes 7. Ele está fazendo ali um contraponto, né? uma ação antagônica à cosmovisão
a cosmovisão da época ali de Noé com a do cristianismo, né? A cosmovisão cristã, né? Gente, é muita informação, eu sei. Eu recebi muito feedback, assim, nossa, mas é muita coisa, é muita coisa. Calma, o online vai ficar gravado, né? As aulas, e você vai chegar e fazer o quê? Você vai chegar lá, depois rever, pausa, faz uma anotação. É assim que funciona. E depois ali temos o capítulo de 6 que mostra a corrupção humana, e já entramos num processo aí do dilúvio, que é uma espécie também de um apocalipse, que vai ali até o capítulo 9. O capítulo 10, o famoso capítulo das nações, o capítulo 11, o capítulo que é a Torre de Babel, né? As línguas dispersam, né? O homem não consegue comunicar com ele, tá? Peraí, eu tenho que olhar aqui um comentário da Mariana, que a Mariana é a primeira dama. É uma benção, eu e o Gabriel estamos aprendendo muito com ele. Foi Deus que nos abençoou com essa presença. Pastor Tades é um homem enviado de Deus. Obrigado, Mariana. E eu fiquei muito feliz de estar fazendo aqui também com o Gabriel, né? Porque quando você transmite uma mensagem, e uma mensagem que é uma mensagem que transcende, tem que estar envolvido tudo, tá? Local, pessoas, tudo. E a importância é muito grande nisso para que toda a ação de Deus ela venha com as suas propriedades e as suas características, né? Como dizia um sábio homem, a pomba não faz ninho em lugar sujo, né? A coisa pousa, a coisa quando é feita, todos os adereços eles são participantes ali de uma ação de Deus. Então ali o capítulo, voltando ao capítulo 12, o chamado do grande, né? Abraão, nós falamos lá que chamava Avram, depois veio chamar Abraham, e depois nós temos ali o 13, o Ló para um lado, ele para o outro, o 14 o Melquisedeque, o 15 aquela aliança incondicional do corte dos bichos, e a pessoa ficou ali um pouco assustada, que corte dos bichos é esse? Mas tinha ênfase lá que Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Nós temos o 16, nascimento de Ismael, até que vai gerar o povo ismaelita vai gerar os árabes. Nós temos lá no 16 também, falando que Ismael seria como um jumento selvagem, faria as vizinhança, seria vizinho do seu 7, aquela nova aliança, mas uma aliança da circuncisão. 18, você vai ter o desenvolvimento ali, tanto da vida ali de Abraão e Sarai, que depois vai passar para Sara. Nós vamos ter o nascimento do Isaac, e nós vamos ter no capítulo 22 a relação do capítulo 15 com o 22, que o 22 é um capítulo que vai falar ali da fé de Abraão, que Abraão vai levar o Isaac para ser sacrificado, mas o Isaac não vai ser sacrificado. E ali, gente, quando a gente estiver no curso, quando chego nesse capítulo 22 de Gênesis, abre um paralelo para umas 6 aulas de 2 horas, 6 vezes, vai ter 12 horas de aula só sobre o Moriá. Porque o Moriá, ele envolve escatologia, geografia bíblica, ele envolve história e costume de Israel, ele envolve a política internacional, e através do Monte Moriá, tá, você vai fazer nós vamos fazer uma série de ramificações, onde que nós vamos desenvolver muito estudo ali em cima, partindo da base desse Monte Moriá. Onde o Isaac, né? O Isaac vai ali ser sacrificado. E eu queria fazer uma observação, nem estava no script. Às vezes a pessoa fala com a gente assim, Deus me pediu meu Isaac. Eu nunca usei essa expressão assim, Deus pediu meu Isaac. Porque quando a pessoa fala assim, Deus pediu meu Isaac, é porque você está entregando alguma coisa assim que você não vai fazer mais, não é assim, geralmente? Só que quando as pessoas falam com você, uma vez um amigo meu falou comigo assim, tô muito triste. Falei, por quê?
Deus pediu o meu Isaac. Eu falei, o que é o seu Isaac? Eu falei, o meu cargo aqui, não sei onde. Eu falei, aí você vai entregar o cargo? Ele falou, vou, Deus está pedindo. Eu falei, então você fica tranquilo que no mesmo dia Deus vai te devolver esse cargo. Então não fica muito triste, não. Aí ele falou, mas peraí, ele ficou assim confuso. Eu falei, não, porque você está pedindo, Deus pediu o Isaac, mas devolveu no mesmo dia. Então, assim, quando você pediu o seu Isaac, assim, pode pedir, mas ele vai voltar, tá? Pensa bem aí, que você está usando essa coisa séria. E aí você vai ter, depois do 23, a morte de Sara. E aí nós vamos ter lá, nós falamos da história ali, dos patriarcas, que vai ser o Isaac, aí vai ter Jacó, Isaú, vai ter os 12 filhos de Jacó. E nós vamos caminhar até Gênesis 50. Depois transita, por quê? Para o Moisés. E do Moisés a gente tem lá, a gente falou sobre a lei, a formação, a estrutura já, assim, a lei que era oral e ela vem ali a ser definida, vem a ser otorgada. Depois nós falamos ali do Josué, tá? O Josué, ele é uma espécie de Cristo que leva o povo para o descanso. Nós vimos entrar na era dos juízes. Nós vimos o Samuel como um último juiz, porque do Samuel transita a monarquia. Nós vimos que dentro desses livros, entre o Pentateuco, tá? O Juízes, o Josué e Samuel, nós temos aí a Ruth. Nós falamos que é um livro que vai entrar ali como resgatador e vai ser um compromisso com a linhagem do Messias, tá? Que ela vai ser bisavó de Davi. Depois nós vimos ali a relação, falamos tudo muito, né? Panorâmico. A relação ali de Samuel, Reis, Crônicas. Lembrando que quando nós estamos no período tanto de Davi quanto de Salomão, nós temos os livros sapienciais, os livros poéticos, né? Salmos, Eclesiásticos, Provérbios. E lembrando que no decorrer tanto dos reis quanto dos crônicas, os profetas vão vir atrelados aos seus contemporâneos, né? Vimos os profetas pré-exílio, dentro do exílio e pós-exílio. Vimos que era mais fácil entender que Daniel e Ezequiel estavam lá dentro, que Daniel e Ezequiel eles tinham uma relação interessante com escatologia, com o Apocalipse. O Daniel e Ezequiel, se você não tem uma ligação com o estilo literário desses dois livros, você fica incapacitado de ler o Apocalipse. Tá? E uma das coisas também que eu acho extremamente importante para o cristão, tá? Isso também no curso eu vou dar muitas dicas e trabalhar muito em cima disso, é o conhecimento da gramática, é o conhecimento da sua língua, é o conhecimento do português, né? Lógico que eu não tenho como desenvolver isso aqui, né? Só que eu levo muito ali para o desenvolvimento do saber do indivíduo, eu prezo muito ali pelo um sistema de ensino ali chamado a paideia, né? Para quem não sabe, a paideia é o estudo das artes liberais, onde você tem um trivium, quadrivium. Eu não sei o que é isso. Não preocupa não, tá? Pode até depois aí pesquisar, mas você vai ter um contato com essas coisas. E nós fomos ali e vimos que tinha aqueles profetas ali próximos, tá? E nesse inteirinho aí, né, dos profetas, dos livros sapienciais, nós temos aqueles que voltam do exílio. Aí para você ver, Esdras e Neemias, eles estão mais ali para pós-crônicas, né? Mas eles voltam depois do exílio. Aí tem o Ageu, o Zacarias, tem o Malaquias, ali a gente formou o que a gente chama de o cânon bíblico do Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento ele é dividido em 3 partes, tá? Os hebreus chamam, né? Os judeus chamam o Antigo Testamento de Tanar, né? É o Tav, o Nun e o Kuf, o Kaf, que é o Tav, que é do Torá, o Nun do Neviim e o Kaf,
do Ketuvins, né? Que são a lei, os escritos ali, né? E os proféticos, né? Eles dividem isso em três grupos. O próprio Cristo, né? Quando ressuscitado, andando do lado de dois discípulos, aqueles dois que estavam indo para Emaús, ele, né, chamou a atenção deles, porque ele apareceu ali, era domingo, né? Domingo de manhã, apareceu ao lado dos dois e perguntou para eles por que eles estavam tristes. Por que vocês estão tristes? E eles falaram que com ele assim, olha como é que eles falaram com ele. Os caras eram discípulos, tá? E Jesus do lado, eles não reconheceram Jesus, eles falaram com Jesus assim: você é o único que estava em Jerusalém e não está sabendo o que aconteceu? Aí Jesus falou assim: não, o que aconteceu? Jesus, aquele que a gente achava que era o Messias, as nossas autoridades, né, entregaram aos romanos, foi crucificado, morreu, acabou. Não tem mais. A gente está voltando para Emaús, porque acabou, né? Acabou a história. Né? Aí fica aquela coisa lá dos Beatles, né? O sonho acabou. Aí Jesus ficou bravo, viu, gente? Ele não foi muito mansinho, não. O texto usa uma passagem, assim, o eufemismo corre solto ali, mas Jesus fala assim: ô nécios, né? Não era, os profetas não falaram que era necessário que ele penasse, pagasse, né? Aí o texto diz que ele vai ali pelo caminho, expondo para esses discípulos a lei, os profetas e os escritos. Ele vai fazendo ali um panorama do Antigo Testamento com os dois ali. E os dois vão ali ouvindo, eles abriram. Olha que dica boa para você. Às vezes você tem um parente, um amigo, alguém que você conhece e fala assim: oh, como eu quero que essa pessoa conheça Jesus, porque eu gosto dessa pessoa. Aí a dica: primeiro, expor as escrituras. Segundo, comunhão. O que tiver nas vistas dessa pessoa vai ser desimpedido. Igual foi lá na hora que Jesus partiu o pão, ele foi desimpedido, eles entenderam, é o mestre. Aí Jesus partiu, né? E o mais interessante é que eles falavam assim, quando ele falava não queimava o nosso coração. A palavra de Deus, ela transcende. Mesmo que você seja neófito, está no início do aprendizado, quando você tem um contato com a palavra de Deus, algo queima dentro de você. Esse queimar é que não dá para explicar. Esse queimar que faz os sábios ficarem confusos diante daqueles que não são sábios, mas conhecem os mistérios de Deus. Isso é uma das coisas mais fantásticas que existem. Ai, ai. Na minha condição de professor e pastor, é muito fácil falar, porque você vender, você levar a verdade é fácil demais, gente. Eu acho difícil para aquele cara que vai vender um produto que ele não confia, né? Levar o evangelho, falar da aula dessas coisas, falar a verdade, isso nos torna muito mais, nos dá muito mais autoridade, muito mais firmeza no falar, não por nós, mas pela veracidade das palavras de Deus, né? Da grandeza que é o evangelho. Então, esses comentários, esses pontos, o que foi o que mais bateu lá para mim de mensagem, né? Nesses 3 dias. Mas foi assim, se eu fosse falar assim, fazer uma proporção, 90% das mensagens que chegou para mim foi: meu Deus, mas como é que você consegue botar isso tudo na sua cabeça? Até o próprio Gabriel, né, Gabriel? Você falou, né? Como é que dá para ler com esse tanto de coisa assim? É muita informação. A primeira dama, né? A esposa, Mariana, ela falou também: como é que dá para. É muita coisa. Calma, não foi assim. No início, eu lia a Bíblia assim, eu não entendia nada, gente. Eu não entendia nada. Olha, eu fui para a igreja muito novo, tá? Eu fui para a igreja com 5, 6 anos. Então, dessa idade até os 10, a gente lembra daquelas coisinhas lá, né? Na minha época não tinha internet, não tinha muitas essas coisas. Os professores tinham um pano na parede que é a flanela. Essa flanela que você lava carro, sabe?
os professores botavam uma flanela assim na parede e tinha os personagens em que eles colavam, tinha um velcro, sabe? E contando as historinhas ali. E tá, você vai desenvolvendo. Aí, de adolescente, tá? Eu comecei ali a perceber a igreja, aquela coisa toda. E ali nos meus 14, 15 anos, eu era muito inserido na igreja, mas eu gostava muito de futebol. Meu pai é um ex-jogador profissional de futebol. Eu fui fazer me levou para fazer aquela famosa, lá na minha época era teste, hoje parece que chama peneira. Me levaram para fazer a tal da peneira lá no Atlético, até era na Vila Olímpica, não tinha nem o CT do Galo. Por incrível que pareça, eu passei. E ali eu fiquei 2, quase 3 anos no Atlético. E aí eu abandonei completamente assim, não fiquei mexendo mais com a igreja, que não dava também tempo, nem de estudar dava tempo. Mas aí na transição para ser profissional eu tive um apendicite que supurou, uma confusão e acabou, não fui profissional. Aí eu voltei, comecei a estudar novamente. E aí coincidiu de eu ir para servir as Forças Armadas, fui para o Exército. E saí ali, saindo do Exército com 20 anos, por aí. Isso já era os anos 90, tá? Eu saí do Exército em 91. E ali, né, aqui em Belo Horizonte, tá? Abriu o shopping evangélico. E aí, rapaz, eu fui lá visitar e tinha uma Bíblia lá assim, Bíblia de Estudos. Eu falei, que coisa fantástica. Eu fui lá e peguei a Bíblia de Estudos. Aí eu falei, cara, como é que lê isso aqui? O cara falou, tem a Bíblia, embaixo tem uns comentários e o vendedor foi muito profissional, muito bom. Aí ele falou, mas você não pode ir sem isso aqui, ó, é uma enciclopédia bíblica. Aí eu peguei aquilo, fui para casa. Gente, eu tinha uns 20 anos. Quando eu cheguei em casa e eu comecei a ler a enciclopédia, eu lembro que eu dei um pulo lá no novo. A enciclopédia tinha um antigo e um novo. Eu pulei no novo. Eu li lá Herodes. Aí eu fui lá, Herodes. Aí quando falou que o Herodes não era um imperador romano, eu fiquei numa decepção comigo mesmo, porque olha para você ver, eu fui com 5 anos para a igreja. Até os 20 eu tinha certeza absoluta que o Herodes era algum imperador romano. E eu pensava assim, esse Herodes deve ter 170 anos, porque ele tenta matar os meninos, né, de Jesus, ele aparece de novo, aí você vai ler Atos, ele aparece de novo. Rapaz, eu ficava ali, aí eu falei, não, ele não é romano não, ele é de Edom, ele é edomita. Mas onde é que está esse trem? Aí procura no Atlas da sua escola. Né? Aí eu corri lá para ver o Atlas do meu ginásio. Quem disse que tinha Edom no meu Atlas do meu ginásio? Não achei de jeito nenhum. Lá vai eu de novo pro Shopping Evangélico. Falei, amigo, aonde está esse Edom? Aí o cara me mostrou o mapa. Aí eu comecei. Aí, o que começou a despertar em mim? Curiosidade. E uma coisa que veio atrelada. Eu ia para a igreja, e eu era assim, piolho de igreja, e eu cresci, né, na Lagoinha Sede, né, aqui em Belo Horizonte. E lá era só o pastor Márcio e o pastor Jonas. E eu era já com 20 anos, eu estava na mocidade. Mas já naquela época, gente, 92, por aí, não era fácil chegar no pastor Márcio, não. Né? Nem no pastor Márcio, nem no pastor Jonas, não era fácil, não. Mas tinha alguns pastores ali dando suporte. E eu queria saber onde tem a carta para os Efésios. Tá, Efésios deve ser um povo. Esse povo viveu em algum lugar, né? Esse povo não vivia flutuando, né? Não era fantasma. Onde que está essa cidade? Aí perguntava um, perguntava outro e nada. Ele falou, não, preocupa com isso não. Então eu comecei a ver que estava difícil achar as respostas para essas coisas. Aí eu comecei ali nos anos 94. 94 foi um ano muito importante, porque foi um ano que foi uma Copa do Mundo e eu era muito ligado ao futebol. E a Copa do Mundo de 94, inclusive o Brasil ganhou a Copa de 94, né? Com Romário, Bebeto, Tafarel, aquela seleção lá de ouro.
Aí eu tinha assim uma opção de ver os jogos com os amigos ou ir para a igreja. Eu preferia ir para a igreja, cara. Olha que bacana. E coincidiu de ter um confrajovem nessa época. E eu preferi o confrajovem do que em coisa que não fosse da Copa. Aí um pessoal me convidou para a final da Copa do Mundo, que a final da Copa do Mundo ia ser no domingo com Brasil e Itália, né? Itália. Até que o Baggio bateu o pênalti para fora. Aí eu falei, não, o Confrajovem no sábado vai ser mais interessante. Inclusive o David Keelan vai tocar no Confrajovem. Eu vou pro Confrajovem. E Deus me agraciou a Copa e nós reunimos ali a companhia ID, fomos ver o jogo juntos. E nesse sábado eu recebi o dom de falar em outras línguas, né? O dom, né? O dom. Porque o batismo do Espírito Santo eu já tinha. Então foi assim, uma coisa maravilhosa. E o que coincidiu, né? Nessa época? Apareceu, tá? Aí a Lagoinha já assim, crescendo bastante, ela montou também uma loja de uma livraria. Hoje veio a ser a Seara, né? Seara é uma grande loja de livros. Ela não é só livros, então ela não é uma livraria, ela vende muitas, é tipo um shopping, né? E apareceu lá um negócio chamado comentário, até o comentário do Champ, versículo a versículo. Ah, meu amigo, aí eu comecei, que é isso? O que é aquilo? E comecei a navegar e aquela coisa toda, mas eu trabalhava viajando, né? Como que eu trabalhava? Eu trabalhava para uma fábrica aqui em Belo Horizonte, e me permitam aqui dar boa noite ao Daniel Lucht, é uma pessoa que eu amo demais, né? Primo da minha esposa, filho do grande Salvador. Um grande abraço, Daniel. Daniel é o médico da família. Médico da família sofre, né, gente? A gente sai os exames de sangue, tem tudo, você tira uma foto e manda pro primo, né? Obrigado, Daniel, por tantos, né, análises de exames laboratoriais. Voltando aqui, aí eu comecei a desenvolver esses estudos. E como eu trabalhava por uma grande fábrica de joias aqui em Belo Horizonte, eu viajava muito para o Nordeste. E viagem, sabe como é que é, né? Viagem é muito hotel, muito aeroporto, muito tudo, tá? Aí o que aconteceu? Eu tinha muitas horas, né, de aeroporto, de hotel, de muito tempo rodando ali o Nordeste. Eu levava isso comigo, esses comentários, enciclopédia, apareceu dicionário bíblico e ali fui desenvolvendo, né? Então, o que eu posso dizer para você? Só de 91 a 1998, é que 91 que eu comecei a comprar os livros. Assim, comprar coisas mais, livros relacionados a testemunhos. E em 94 eu comecei a comprar livros que seriam assim técnicos, didáticos, como enciclopédias, e eu comecei a ver que era mais interessante eu investir uma parte do meu dinheiro em livros. Eu consigo lembrar mais ou menos, porque em 94 no Brasil entrou também a moeda, né, o real, né, Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso não era o presidente, tá, gente? O presidente era o Itamar Franco, mas o Fernando Henrique Cardoso, ele era o Paulo Guedes de hoje, né? E ele fez todo o trâmite para sair ele pro real. Inclusive, a gente comprava as coisas antes do real com URV. Então, se você não soubesse matemática, meu filho, você perdia troco, dava troco errado, era uma coisa de... O URV era uma coisa de doido. E aí eu comecei a designar ali, eu lembro que na época o dólar não era R$2, era 1,98 dólar. Gente, em nome de Jesus, acredite se você quiser, eu tinha um Voyage CHT em 1994. E na época tinha talão de cheque, né? Eu enchi o meu tanque no posto Coelho, posto ali do Antônio Castro. R$25 eu enchi o tanque do Voyage. Não tava na... Ô, Gabriel, isso não tava na aula não, mas
É porque eu botei uma gasolina antes de vir para cá, eu fiquei tão louco. R$ 25 eu enchi o tanque do carro. Misericórdia. Me perdoa, não resisti. Voltemos aqui. E aí, o que eu quero dizer para você? Só nos anos 90, de 91 a 98, todo mês comprando livros. E dedicando ali, indo, tá? E o que aconteceu nesse período dos anos 90? Eu comecei a tentar achar em onde que eu ia me encaixar em ministerial. Mas eu trabalhava em uma outra coisa e não de igreja. E o que eu ia desenvolvendo? Eu ia vendo, gente, que a Bíblia, aos poucos, eu ia vendo assim, cara, isso é uma coisa, isso é outra. Eu vou traduzir assim para você. Em 10 anos de estudo, 91 mais ou menos até 2000, tá? 2001, eu não poderia dizer que eu era uma pessoa... eu não era neófito, mas eu não era um avançado, né? Assim, que acho que ninguém ninguém domina as escrituras totalmente. Mas eu estava no estágio mediano. Olha, 10 anos estudando. 10 anos. Por que eu fiquei 10 anos ali e vi? Porque quando eu via, né? Eu sempre gostei muito de história. Aí eu vi assim, eu estava lá no livro de Daniel e aí eu fui ver que era Alexandre o Grande. Mas esse Alexandre o Grande, ele não está na Bíblia. Aí eu vou ter que ver a história do Alexandre o Grande. Aí Alexandre o Grande, eu descubro que o Alexandre o Grande, ele tinha um aio, né? A Bíblia fala de aio. Aio é o pai da Gogos, que vai ser aqui para nós o pedagogo. O professor dele foi o Aristóteles. Aí eu falei, peraí, Aristóteles, o cara da filosofia? O pessoal fala aí, mas quem que é esse Aristóteles? Aí fui lá ler o Aristóteles. Ah, não, mas o Aristóteles, ele era discípulo do Platão. O Platão é um cara assim mais pro alto, o Aristóteles mais pro chão. Tá, mas aí fui descobrir, né, que o Platão nem chamava Platão, tá? Aí fui ver, o Platão era discípulo do Sócrates. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas como é que isso chegou aqui, chegou ali? Aí eu fui vendo, né, que essas partes, elas foram ficando no meu imaginário separadas. Mas à medida que eu ia avançando no conhecimento, elas iam fazendo pontes. Então, o que eu quero dizer para você? Esse ensino das escrituras, ele não é imediato. As coisas hoje são imediatistas. As coisas hoje, elas são para agora, mas a natureza não funciona assim. Deus não funciona assim. Você quer ver um exemplo? Quando o próprio Jacó, ele sai ali da casa do pai, da mãe, né, que a mãe dele agiliza para ele ir buscar a esposa lá em Harã, né, no meio da parentela, ele tem que cascar fora, senão Esaú ia matar ele. Quando ele, na primeira estalagem dele para ir embora, ele tem uma visão daquela escada, né? A escada vai até os céus, e ali ele tem a visão do início do ministério dele. Mas Deus falou com ele assim, você vai fazer isso, isso, isso. Não, mas naquela visão da escada que estava do chão ao céu, anjos subiam e desciam por essa escada. Aí eu te faço uma pergunta basilar. Anjo precisa de subir para o céu em escada, meu irmão? Não, lógico que não. Então o que Deus está mostrando ali? Que o Jacó vai começar o ministério dele, a jornada dele, e Jacó, né, é um cara que tem um nome, é um nome que não tem um significado muito bom. Ele vai ter o quê? Degraus. Deus, ele não revela para você o seu ministério assim, ó, pá, ele não vai falar com você assim. Às vezes você está na igreja aí com 18 anos, 19 anos, ou até com 30. Deus fala assim, olha, você vai ser isso, lá com 45 você vai ser isso. Esquece. Deus, ele revela para você quando você levanta o pé e dá o passo. Ele mostra por etapas. E isso com 10 anos eu fui ali buscando esses conhecimentos e fui vendo que existia muita coisa atrelada às escrituras. Tá? E ali eu concluí os anos 90 e entrei para os anos 2000. Só que numa mudança muito grande e a minha profissão deixou de existir.
devido ao avanço, né, da internet, a internet já começou a... Enfim, a minha profissão ela não passou a não existir. Como muitas outras, né? Aí eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer? E eu tive uma oportunidade de começar a vida do zero, só que eu estava com 30 anos de idade. Estava com 30 anos. E comecei minha vida do zero com 30 anos. E eu fui... Qual a oportunidade que eu tive, né? Para eu pensar o que eu ia fazer, um amigo me convidou assim, ó, enquanto você está parado, e você era aluno aqui da academia de tênis, vem dar aula de tênis aqui, como você já joga. Eu dei ali no ano de 2002, o ano todo, aula de tênis até a cabeça situar, porque foi um baque muito grande. E nem consegui estudar direito em 2002. Mas aí um outro amigo me chamou para trabalhar numa produtora de vídeo. E eu gostava muito de cinema. E eu fui lá e visitar, gostei, falei, vou começar a minha vida do zero. Olha, gente, 30 anos de idade, eu comecei a vida do zero. Comecei a aprender o que era câmera, o que era aquilo. E isso, 2002, 2003, 2004. Em 2 anos, eu cresci muito dentro dessa profissão. Tá? Tanto é que eu cheguei dentro ali do que eu fazia, que era câmera, foco. Na época lá, chama-se foquista, né? Ou então na era digital ali, o logger. Eu avancei muito profissionalmente. E o que aconteceu? O câmera, né, o que eu trabalhava, ele começava numa produtora, mas ele passava rapidamente, se ele evoluísse bem, a ser freelancer. E o freelancer, ele trabalhava por diárias. E eu não trabalhava todos os dias, né? Queria eu trabalhar todos os dias, aí eu, né, ficar muito feliz. Mas eu trabalhava uma média de 10 diárias mês. Quando o mês era assim, miraculoso, dava 13, 14 diárias. Quando o mês era assim, o pior do mundo, era 5 diárias. Então ficava ali entre 10 diárias. Então, no mínimo, eu tinha 20 dias no mês ocioso. O que eu fazia? Eu já tinha os comentários, eu já tinha 10 anos de compra de livros. Eu comecei a fazer as diárias, né? E as diárias eram boas. Então, quando eu fazia 10 diárias, eu nem preocupava mais no mês fazer outras. Eu já tinha um dinheiro legal, continuava a investir em livros, uma partida. Eu lembro que nesse período era R$ 250 que eu separava mensal para livros. Aí, eu trabalhando assim 10 dias, esses 20 dias, o que eu fazia? Eu montei na minha casa, né, um quartinho assim, construído, tipo uma sala de estudo, um quartinho de estudo. Ali eu entrava às 8 horas da manhã e até 10 da noite, né, estudando. Lógico, parava para almoçar, jantar, ou tomar um café, né, que eu sempre, sempre gostei. E era isso, estudo, estudo. E ali foi desenvolvendo até chegar em 2013. 2013. Aí concluí 20 anos de estudo. Aí sim, com esses 20 anos de estudos, e lembrando que as minhas profissões, elas foram me dando condições de ter muito tempo livre para estudar, né? Agora, dando um adendo aqui, muitas e muitas vezes eu falei assim, não, esse churrasco vai me tomar 4 horas do meu estudo. Esse aniversário vai me tomar 3 horas do meu estudo. Esse batizado, aí eu falava, eu só ia em atividades sociais quando era indispensável. Eu ia mais em enterro do que casamento, tá? Porque eu começava a colocar na balança, assim, uma atividade social não vai valer tanto, eu vou perder tanto tempo lá no tal livro, no tal exercício. E aí eu fui desenvolvendo. E o que aconteceu com esses 20 anos de estudos? Eu comecei a ver que as coisas se conectam, se conectam, se conectam. Aí sim, depois de 20 anos, eu comecei a ver que naturalmente eu li os textos e os textos iam batendo, 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 entrando, saindo. Aí, o que vem na sua mente aí agora? Nossa, eu vou ter que estudar 20 anos? Creio que não. Por quê?
Porque muito desses pontos que eu, né, desses desenvolvimento do estudo que eu fiz, você vai criando ali os atalhos e achando os pontos. Por exemplo, eu levei assim lógico que não tinha internet, mas eu tinha ali a enciclopédia, tinha os comentários de Mateus, tinha os livros de história e depois tinha um Flávio Joséfos, que é a história dos judeus. Eu levei aí uns 5 meses para pegar a técnica certa dos Herodes. 5 meses. Né? Aí, o que nós vamos fazer no nosso estudo? Você não vai ter 5 meses para aprender Herodes. Lógico que você vai ter que estudar, ler, reler, lógico, mas você vai ter um mentor. Você vai ter uma pessoa que vai falar assim, olha, esse caminho aqui, esse caminho é esse caminho. Então, eu já fiz essa proporção. O que eu levei ali para desenvolver em 20 anos, para cada um ano de estudo com essa mentoria, né, com esse acompanhamento, você pode cortar 4 do que eu estudei, 3,5 a 4. Então, você não precisa achar assim, como que ele sabe isso, eu não vou conseguir. Não, tem um método, tem uma forma, mas isso o que eu quero dizer para você? Isso não foi também conquistado do dia para a noite, tá? Lá no início, eu tinha muita dificuldades. Agora, qual é o que eu trago para você de uma satisfação? Foi que o estudo das Escrituras, ele me criou um campo imaginário, ele me trouxe. Aqui eu vou abrir um paralelo para aquele assim, uma coisa totalmente fora de religião. A Bíblia em si, ela enriqueceu muito a minha cultura. Gente, eu falo isso porque eu quero que você experimente disso. Sabe, desenvolveu muito. Eu parti para um estudo do hebraico, depois do grego. Hoje eu estudo latim. Você tem, assim, foi abrindo muitos campos para mim, cultural. Eu fui vendo que as coisas ali batiam, tá? Eu fui vendo que, por exemplo, que a vida de Paulo era muito próxima ali de um grupo filosófico, que esse grupo filosófico batia muito umas ideias que batem. Quando eu fui ver a história da Grécia e fui ver a teogonia, né, as epopeias de Homero, todo o simbolismo, toda a tipologia do mundo mitológico, ele cria um imaginário que é de uma força tão grande, onde as escrituras, elas não entram na sua periferia do conhecimento. Carlos, me dá um exemplo palpável. Por exemplo, o indivíduo, ele se torna cristão, e aqui eu não estou discutindo soteriologia, tá? O que é soteriologia? Soter, salvação, logia, estudo. Eu não estou falando aqui da salvação, não estou botando aqui, mesmo porque em Romanos diz, não pergunta quem vai ao céu ou quem desceu ao inferno. Eu estou falando do seu desenvolvimento como cristão. Você tem lá assim, isso ali é uma informação muito rasa no oceano vasto da neurociência. Mas você tem no seu imaginário quantos problemas trouxe uma ação de adultério. Por exemplo, num mundo, um mundo literário, um mundo ficcional. Paris. Quem é Paris? Paris é um jovem, né, filho de um rei de Troia, irmão de Heitor. Esse indivíduo, eu estou contando aqui um bloco da Ilíada. O que é a Ilíada? A Ilíada é uma epopeia, é um conto, é um livro escrito por Homero, tá? E acho que, mesmo que você não tenha lido a Ilíada, você sabe o que é o cavalo de Troia, né? Todo mundo sabe, principalmente o pessoal aí de Hollywood, né? Que fez aí Troia com Brad Pitt, aquela coisa toda. Que não bate muito com o livro, não, tá? Aí você tem ali o Paris que vai escolher ali, ele teria que escolher entre 3 deuses lá qual que era a mais bonita, e uma oferece poder, outra oferece para ele
sabedoria, e a outra oferece para ele, você vai ter a mulher mais bonita do mundo. E ele prefere a mulher mais bonita do mundo, só que a mulher mais bonita do mundo já era casada. E ali o Paris vai, né, ter essa ação junto com essa deusa, né, que é a Afrodite, e a Helena, né, que era mulher de Menelau, e ali, gente, vai ter tanta morte, tanta desgraça, tanto problema, porque querendo ou não querendo, o indivíduo lendo, ele vai ter um campo imaginário de tanto ação contrária que um adultério faz. Assim, o adultério, ele cria uma destruição tão vasta que você chegar para um cristão, uma pessoa falar assim, adulterar é pecado, é até, assim, uma falta de senso do pastor ou do líder religioso. Assim, você tem que trazer o campo imaginário, você tem que trabalhar os clássicos, você tem que trabalhar a literatura. E o que me lançou para os clássicos, para a literatura, para a geografia, para a arqueologia, para a cosmologia, para a própria aritmética, para a própria matemática, para a cultura judaica, a cultura do povo sumério, a cultura dos egípcios. Isso que me impulsionou a isso foi a Bíblia. Porque eu li ali como que isso vai ser assim. Aí ele abriu uma série de paralelos. Como que isso aconteceu desse jeito? Abre uma série de paralelos. E isso veio assim a formar essa estrutura que eu tenho hoje, né? Eu sou alguém melhor do que outros? De jeito nenhum. Eu sou um cara rico? De jeito nenhum. Eu sou um homem de sucesso? De jeito nenhum. Mas eu sou uma pessoa resolvida. Eu sou uma pessoa que encontrei o centro da vontade de Deus. Eu sou uma pessoa que consigo entender quem eu sou no tempo e no espaço. Sei de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Eu acho que alcancei a maior dúvida da humanidade. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Quantas pessoas que são infinitamente mais inteligentes do que eu e não sabem de onde veio e nem para onde vai. Então, isso esse tempo de dedicação, que foi aí os seus 20 anos, né? Eu fui chegar ali até os 40. Então eu tive ali de 10 aos 20, nem vou contar. Dos 20 aos 30, eu conto, 10 anos. Aí depois dos 30 aos 40, que aí isso já eu conto, eu tenho 20 anos de estudo. Só que é o seguinte, quando eu achei que eu estava tranquilinho, tá, e já era ali 2010, 2011, 2012, eu sou convidado a trabalhar lá na Rede Super, que é a TV lá da Lagoinha, e acontece do meu, né, a pessoa que eu vinha conhecer e hoje eu criei um vínculo de amizade muito grande, muito profundo, que é o pastor Richard Guerra. O pastor Richard Guerra inventou lá, criou um programa da mocidade lá, que era o Tamo Junto, e eu fui filmar esse programa. E, consequentemente, eu fui criando uma relação muito próxima do pastor Richard. Aí, depois, lá na Rede Super era o pastor Charlão. E aí aconteceu de que o pastor Flavinho, esse já era da Savassi, né, da Lagoinha Savassi, ele falou assim, você poderia dar um estudo aqui de Antigo Testamento? Fui, assim, pô, nunca fiz, mas se estão precisando, eu vou lá e ajudo. Isso foi em 2011. Fui lá, falei, expliquei, aí o curso foi 3 meses. Aí, não fizemos propaganda nem nada, mas o tal do boca a boca, né? A primeira turma tinha 12 alunos, tá? O mais legal é que eu tenho contato com eles até hoje, né? Grande Vux, Grande Pablo, Priscila, tá uma turma muito boa. E aí, alguém falou, não, precisa desse curso. Aí fez outro, aí durou 3, aí, gente, o negócio foi igual rastro de pólvora. Aí um pastor pediu, o outro pediu, aí eu fui fazendo o curso e o curso foi tomando forma, tá? Aí foi o primeiro ano, o segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Aí eu vi na hora que eu vi que dar aula não é o mesmo que estudar, aí
assim que a coisa foi dobrando de agregar mais informações. Aí, gente, o negócio tomou uma proporção tão grande que no último ano do curso que veio a pandemia, né, a pandemia bombou mesmo em 2020, né? Março ali de 2020, eu lembro que fecharam as igrejas em Belo Horizonte e em todo o Brasil. 2019, o último curso do Panorama, tá? Tinha 255 pessoas. Presencial. E o curso durava 6 meses, 2 horas de aula toda segunda-feira. Uma coisa assim muito grande de alunos, né? Inclusive até eu fazia num local que não cabia, eu fui fazer num outro, que aqui em Belo Horizonte é um local da Lagoinha lá que chama Hub. Aí veio a pandemia. Então, você tem 20 anos até 2010, agora nós estamos em 2022, então assim, de 10 a 20, mais 10. Então aí já vão para 30. Com mais 2, tem 32 anos que eu estou... Aqui, ó, a Simone está falando que eu fiz o curso, ó. Simone, Carlos Oliveira, e continua assim até hoje. A Brenda, o Sérgio fez umas 4 vezes. O Sérgio, ele é o Zacarias capítulo 4, tem uma parte lá que fala assim, ei, esse é o Sérgio. O Sérgio durante o curso ele ficava assim, ei. Eu, na hora assim, eu não falava com ele não, mas eu pensava assim, ele deve ter unção de de Amós. Né? Porque Amós era um profeta e ele era boiadeiro, né? E o Sérgio ficava na aula assim, ei. E eu buscando o gado, não achava de jeito nenhum. Tá? A Giovana aqui, Giovana Caldeira, falando melhor, professor, obrigado, Giovaninha. Então, veio a pandemia e não preciso de eu explicar mais nada, né? O povo dispersou, né? Não vão entrar em falar nada de pandemia aqui não, senão eles derrubam a live da gente, não vamos entrar nisso não. Mas o que todo mundo sabe, não tem condições de continuar o panorama, tem que parar. Mas, gente, foi muitos pedidos. Não, bota isso online, coloca esse curso online, Aí, gente, eu vou abrir o coração para vocês. O Douglas me perdoa, mas eu vou abrir o coração para vocês. Douglas é o chefe da equipe. O Panorama, ele começou em 2012. E para 2012 para 2019, 7 anos, Gabriel. 7 anos, né? Aí, mas ele teve outros assim que eu fiz mais ali para pessoas mais específicas. Vou botar que o Panorama está com 9 anos. Passou mais de 3.600 pessoas no Panorama. Nunca o Panorama foi cobrado R$1. O Panorama nunca foi cobrado. Nada, nem R$1. E o povo vivia me falando, não, pastor, você tem que cobrar. Eu falei, não, o curso vai ser assim e pronto. Tá. Aí depois que veio a pandemia, eu falei, nossa, aí que eu tenho que fazer online. Não tem outra saída, tem que fazer online. Mas veio de 2019, veio 2020, depois 2021. Mas eu falei assim, gente, as pessoas me mandavam muitas mensagens, porque tinha lá o Instagram do Panorama, agora é outro, né? O Instagram é novo. Tinha as formas, o pessoal falou, eu fiz, mas eu já estou aqui em tal local, estou em tal local, coloca. E muitas pessoas também, quando tinha o presencial, alguém gravava e mandava. Tinha a Érica que me ajudava, ela mandava para o sertão do Pernambuco e uma comunidade lá acompanhava o Panorama ouvindo e anotando. Mas eu não queria fazer online mal feito. Falei, não, se vai online tem que ir uma coisa bem feita. E para ser bem feita existe custo. Tem equipe, tem um monte de coisa. Porque se você não... O objetivo é levar o conhecimento das escrituras. O objetivo é você romper esse início, que não é fácil. Tá? A pessoa falar que estudar a Bíblia é fácil, não é. A caminhada cristã
Não é fácil. Você tem que negar você mesmo. Você tem que abrir horas de estudos. Não é uma coisa florida. Onde que eu cheguei, eu penei muito. Dediquei muito. Então, mas não tem preço maior. A Bíblia fala que quando você entende o reino dos céus, é como se encontrasse uma pérola. Você vende tudo que tem para comprar, né? Ou quando se acha um tesouro. Então, nós precisaria fazer esse curso com uma equipe, fazer com essa qualidade, né? O Gabriel não é um qualquer, gente. O Gabriel trabalhou na Band, o Gabriel tem um currículo. Assim, o cara não é videomaker. O Gabriel não é videomaker. Vocês não estão vendo aqui, mas tem 2 câmeras, tem um negócio que chama Kino, tem uma luz, tem tudo, tem toda uma estrutura para viabilizar esse ensino, né? E aí as pessoas até falavam comigo, pastor, sim, por baixo o senhor, nesses anos, o senhor gastou mais de 40 mil reais em livros. Eu tenho um galpão, eu moro num barraco, um barraco simples, mas ele tem um galpão no fundo, sabe? E esse galpão virou uma biblioteca. Tá? Eu tenho uma biblioteca, assim, muitos livros, e essa biblioteca está aberta para as pessoas, até da minha igreja, de outras, ir estudar. Então, as pessoas falam, é muito investimento e tal, mas enquanto não tinha pandemia, era tudo 0800. Mas agora tem uma equipe, tem o Douglas, tem uma série de coisas. E o que a gente pensou, né? Sentados lá e conversando. Não, nós vamos fazer, né? Como a pessoa venha conseguir entender, né? A pessoa ter todo o apoio de uma equipe. E eu queria, né, fazer essas aulas, tá? Essas aulas elas vão ser ao vivo, mas elas vão ficar gravadas, né, para o aluno. E para que possa ter uma comunidade, para que possa ter um grupo, igual vamos ter que fazer, por exemplo, a aula vai ter que ser feita no Zoom. E os alunos vão interagir, né? Então, para ter o Zoom, tem que pagar o Zoom. Para ter a estrutura para fazer a aula ser acessível para o aluno, uma série de coisas, vai ter que ter esse custo. Mas aí eu conversando com a equipe, eu falei assim, então viabiliza, sim, na condição mínima para que possam todos fazer, tá? E o que vai ser? Nós vamos abrir, né, a partir de agora, né, eu não trabalho sozinho, né? Inclusive, tudo isso que foi feito, essas 3 aulas, essa aqui, todo houve investimento, tá? Investimento, inclusive não saiu do meu bolso, saiu do bolso do Douglas, né? Que se Deus quiser, vamos ver abençoá-lo e retribuí-lo. Nós vamos abrir, né, o termo é o lote, né? Nós vamos abrir um lote, né? Vamos abrir as inscrições. Acabando essa aula aqui, tá? Acabando essa aula, a equipe vai já entrar com o link e vai ter um post, tá? O Douglas vai fazer um post lá no Instagram. E, inclusive, vai lá os primeiros lá que fizerem comentários lá, ele vai sortear uma Bíblia de Estudo Genebra. Tá ok? E o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir a inscrição para quê? Aí a gente vai ser o panorama do Antigo Testamento? Sim. Só que o panorama do Antigo Testamento 2.0. Por que 2.0? Porque online eu vou poder inserir muito mais coisas que eu fazia no presencial. Tá? Porque quando eu fazia o presencial, a pessoa fazia uma anotaçãozinha e depois voltava na outra segunda. No online você vai poder ver, rever, anotar. E o mais interessante, eu falei alguma coisa aqui, por exemplo, eu falei aqui, olha, o Alexandre foi aluno do Aristóteles. Aí você lá vendo online, você pause, vai lá no Google, Aristóteles, aula, o pai da Gogos, Alexandre o Grande, tá, você vai pesquisar. Pô, será que o Thales falou a coisa certa? Só vai, anota, faz. Aí nós vamos rever, tirar dúvidas. Então, o Douglas, né, a nossa equipe, nós vamos abrir aqui
essa inscrições para esse curso. E vai ser uma formação online. Como eu já disse no início da live, né, que o futuro vai caminhar para esse tipo de formação. As escolas, né, elas lógico que não são todos os professores, mas o estamento burocrático, né, aí, se você não sabe o que é estamento burocrático, nós vamos ter né, além dessas as pessoas que entrarem nesse curso Panorama do Antigo Testamento, eu vou dar mais 2 bônus para vocês. Eu vou explicar aqui que esse bônus que vai estar junto nesse combo, tá? Nós vamos ter a formação online, a aula no Zoom, tá? E na aula no Zoom, onde você vai poder falar, interagir, nós vamos ter essa comunidade, né? Essa comunidade nós vamos ter que ter um feedback mesmo para o aprimoramento do curso e para que eu possa te acompanhar. Não dá para você... que o meu objetivo aqui é que você faça o curso, claro, mas o meu objetivo não é você fazer o curso e não desenvolver como cristão. O meu objetivo é você fazer o curso e eu poder estar te discipulando, estar te acompanhando, porque se isso foi inventado, chamado internet, é para a glória de Deus e não para prostituição, pornografia, coisas que não são. Então, vai ter esse bônus do Zoom, da comunidade, e a gente caminhando junto, tá? Olha que interessante, as aulas gravadas vão estar disponíveis também. Vitalício para aqueles que forem, assim, a primeira turma vai ficar com tudo vitalício, tá ok? Qual que é o segundo bônus? Tem muita dificuldade hoje no entendimento das escrituras, porque houve um desvio filosófico, um desvio cultural das pessoas, e eu vou dar para essa turma um curso que vai estar incluído nesse, que é o marxismo cultural. Amigo, o que o marxismo cultural tem a ver com a vida cristã? Eu vou te falar. Tudo. Tudo. Tá? E dentro desse curso, o Antigo Testamento 2.0, além de ter o bônus do marxismo, vai ter um terceiro bônus, que é a cosmovisão com toda a estrutura da política básica. Tá? O aluno vai ter tudo isso à sua disposição, porque eu queria muito, quando eu falei com a equipe, eu quero muito trazer para eles uma coisa assim muito além do que eles esperavam ou esperam. E aí eu sentei com a equipe, falei, e aí, como é que faz? Eu gostaria que essa aqui fosse acessível a todos. E a equipe me passou, né? Vai ter os links aí explicando para vocês os valores e tudo, ninguém vai ter dúvida de nada. Mas vai estar, a equipe me passou assim, essa primeira turma, tá? Essa primeira turma, eles vão receber 50% de desconto. Então, o curso vai ser R$ 197. Só que esses 100 primeiros, o curso vai ser vitalício. E, inclusive, pode pagar de 12 vezes, pode pagar no boleto, pode dividir, né? Dividir de 12, né? 197 dividido de 12 vezes. Então, esse foi a forma, assim, de presentear, principalmente aqueles que acompanharam essas aulas. E lembrando, né? A nomenclatura aprendi que é lote, né? Então, esse é o primeiro lote. E os 100 primeiros, eles vão ter esses 50% e vão ter todos esses bônus. Lembrando que vai ser vitalício isso. Inclusive, o vitalício no grupo, né? No acompanhamento, onde nessa comunidade a gente vai poder interagir. Principalmente, como eu disse lá, vai ter aulas no Zoom de tirar dúvida, conversar ali. Às vezes a dúvida de um ali, os outros ouvindo, é a mesma dos outros. Tá ok? Então, assim, é com muita alegria, sabe? É um sonho, assim, de fazer esse panorama online, alcançar muitas pessoas, trazer um evangelho, trazer um estudo mais sistemático, tá? Um estudo mais profundo, né? Não ser uma coisa muito ali superficial, e levar você realmente para um nível a mais das escrituras, ok?
Mas antes de partir aqui para o final, eu quero agradecer uma turma aqui que está frenética aqui. Giovana falou, tô dentro, cadê o link? A Giovana tá aqui, cadê o link? A Brenda tá aqui, pastor, amo sua vida, pastor, abençoe sua vida, toda a equipe, inclusive porque tem que estar por trás das câmeras. Ô Brenda, quem tá atrás das câmeras é o Gabriel. O Carlos vai ser o curso. Nayana, minha esposa, eu não vou ler não, porque esposa elogiando o marido é de casa, né? Também recomendo, Jonaí já fez. Agora, o pessoal que já fez o curso, tá? Esse 2.0 vai estar atrelado a uma série de coisas que nos outros não teve. Olha a Kellen, olha a turma toda aí. O Léo Matador não tá aqui, mas ele com certeza vai ver depois, né? O Léo, né? Tem aquele lá o homem do berrante, matador de onça, não tem, Gabriel? Não tem um matador de onça? Lá na igreja também a gente tem um matador lá também. Todo lugar tem um caba macho, não tem, Gabriel? Nesse momento aqui, Cadu, Aman, Filipinho deve estar lá assim. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ver mais uma aqui, porque tem o delay, né? Vou fazer mais uns segundos aqui por causa do delay do YouTube, tá? Não é nosso. Vou fazer o curso de novo. Rafaela, tô dentro. Kellen, curso maravilhoso. O pessoal tá comentando aqui. E eu vou, de coração, tá? Agradecer muito a vida do Douglas, porque eu queria fazer esse curso online, mas não queria fazer uma coisa ruim. E eu falei, Deus, eu só vou fazer esse curso online se for fazer uma coisa boa, não fazer uma coisa mal feita. E orei, e Deus mandou o Douglas lá para a minha igreja. A minha igreja é uma igreja muito simples, muito pequena. Nós somos lá 80 membros, né? Eu sei o nome de todo mundo de cor. Tem domingo assim que eu oro no culto assim, o nome de todo mundo eu sei. Mas aí Deus mandou o Douglas. Falei, não, o Douglas veio. E o Douglas é um especialista nisso, né? Então eu falei, olha, Deus está falando, tá? E aí eu vi assim, gente, tá? Dentro desses dias aqui, o cuidado de Deus em todos os aspectos, sabe? Esse estúdio aqui, a vida do Gabriel, a vida de sua esposa, a equipe, a Nayana da equipe, não a minha esposa, a Shérida, tá? Essa equipe fantástica. Então, assim, Deus realmente, tá? Deus realmente abençoou isso. O Ronaldo está perguntando quanto tempo de duração o curso. Ronaldo, no presencial é 6 meses. Então, o nosso aqui, ele vai chegar a 1 ano. E vai ser aula semanal, as aulas vão durar 2 horas. Porque nós vamos, sabe, Ronaldo, nós vamos passar por muitas coisas. Até vou te provocar para você pesquisar uma palavra. Pesquisa assim depois, nexialismo com X. Nós, dentro desse avançar, nós vamos trabalhar muitas disciplinas, cara. Vai ter muita coisa atrelada. Alguém mandou um link aqui, ó. Então deve ser o Douglas. Já entrou um link aí, ó. Entrou um link, o Douglas é extremamente profissional. O Douglas já mandou um link aí. Eu nem sei como é que faz isso, mas tá lá. Tá lá, Thales Violante, mas foi o Douglas que mandou o link. Eu não tenho essa competência que o Douglas tem, não. Inclusive, sou muito indisciplinado para seguir o roteiro, né? Né, Gabriel? Quem segue roteiro... o Douglas vai me xingar. Dá a dica aí, Douglas, senão o Douglas, eu chegando em casa, eu vou desligar o telefone. Acesso vitalício para a primeira turma. A primeira turma, acesso vitalício. Eu não falei isso, Gabriel? Ô Douglas, eu falei, tá? Se não chego lá, Gabriel, o Douglas vai me chamar a atenção. Olha, gente, eu sou pastor e lá na minha igreja tem uma coisa que eu acho que não tem igreja nenhuma. Os membros lá que me aconselham. Pastor, vou conversar com o senhor tem que ser mais assim. Então, realmente, muito laborioso ser pastor. Não é fácil, mas se você andar segundo as escrituras, é uma das coisas mais fantásticas na vida, é você ser um representante
você ser um caseiro de Deus. Eu vejo que Deus ele tem vários sítios no mundo. E quem é um caseiro do sítio de Deus, quem é um caseiro do sítio de Jesus, para mim, é a profissão mais gloriosa do mundo. Você está tomando conta da casa do Deus do universo, tá? Então, é com muita alegria. Eu sabia que Deus tinha esse propósito para minha vida. É uma honra que eu não mereço. Ah, o Douglas falou aqui, respondendo o Ronaldo. Sou eu sim, alguém lá. Agora eu vou chutar o 88. Gabriel, 15, 88 ou 66? 66 de jeito nenhum, né? Vamos no 88. Se não for, manda de novo. Alguém entrou lá, deve ser a Cheda. Eu tô dentro. Tainana Cardoso. Giovana, eu quero participar também, Giovana. Aí, Giovana, você pode participar sim e ver as aulas gravadas, que Giovana trabalha 24 horas por dia. Então, gente, podemos despedir, né? A esposa do Gabriel tá grávida, tem limite para ficar na casa dos outros, né? Então, vamos encerrar aqui. Tem o grupo do Telegram, tá? A nossa equipe vai dar toda a informação para vocês aí. É uma equipe extremamente profissional. Então, quero aqui terminar, relembrar meus agradecimentos. Agradecer a minha esposa, que me suporta e me dá condições de estar tanto tempo fora de casa. O Gabriel, abençoa o Gabriel, Mariana e essa criança maravilhosa que está para vir, que o Gabriel está grávido. Quero agradecer o Douglas, não tem palavras para agradecer o Douglas. Quero agradecer a Sheda e a Nayana. Um grande abraço a todos. E lembrando, os 100 primeiros aí, eles têm 50% de desconto e vai ser vitalício as aulas, ok? Deus te abençoe. Foi muito bom essas aulas, esse tempo aqui. Shalom.